Olá, eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 4, versículos 7 a 8, que diz assim: Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Eu quero falar com você sobre a realidade de dois filhos. O primeiro filho, ele está relatado na palavra de Deus em Lucas, no capítulo 15, versículo 17 a 24, que diz: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, quero parar aqui. Vamos nos colocar dentro dessa história. E vamos nos colocar primeiro no papel do pai. Imagine seu filho indo embora de casa. Porque ele quer viver a vida dele, da maneira dele, sem a sua interferência. E ele vai embora. E não vai embora de uma forma pacífica, mas vai embora pedindo a parte dele na herança. Ele vai embora não pensando mais em voltar, mas ele vai embora para sempre. Como você, como pai, ficaria? Como você, como mãe, se sentiria? Eu não sei quantos anos se passaram, mas esse filho caiu em si e decidiu voltar para a casa do seu pai. Ele pensou consigo mesmo, pensou naquilo que ele tinha feito, ele se arrependeu e decidiu voltar. Só que você não sabe como estava o coração dele, mas você avista esse filho seu, que há muito tempo você não vê, que você não tinha expectativas de volta deste filho, e você o avista de longe. Qual seria a sua reação? Você não sabia como estava esse filho, você não sabia se ele permanecia vivo ainda. E quando você vê esse seu filho de longe, qual seria a sua reação? E continua na leitura: Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Com certeza, cada um de nós teríamos a reação deste pai. Porque para nós tínhamos perdido nosso filho. E foi como um filho que voltou da morte para a vida. Então foi a reação deste pai. Correu, abraçou o filho, beijou o filho. E olha o que o filho diz para o pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Se seu filho falasse isso para você, ele fala: trata-me como um dos seus empregados. Você trataria o seu filho como um empregado? Depois de você ter recebido o seu filho de volta, o que você responderia para o seu filho? E olha o que o pai falou. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O pai não rejeitou o seu filho. O pai não acusou o seu filho.
O pai não julgou o seu filho, mas o pai o recebeu com alegria e amor. Seu filho estava sujo, maltrapilho. O pai pôs uma roupa nova sobre o seu filho, calçados novos, talvez aquele filho estivesse descalça. Pôs um anel representando a aliança de volta no dedo do seu filho e fez uma grande festa. Tenho certeza que seria a reação de cada um de nós como pais, se nós estivéssemos no lugar deste pai. E agora eu queria que você fosse o filho. O filho desprezou o seu pai. O filho pecou contra o seu pai e pecou feio. Ele foi viver a vida dele achando que não precisava do pai. Foi viver a vida dele da maneira dele. Imagine, se coloque no lugar do filho. Estava indo tudo muito bem, mas ele não esperava que fosse passar por uma crise. Ele viveu seus dias sem pensar, esbanjando. E ele chegou ao fundo do poço, sozinho, passando necessidade. E foi ali no fundo do poço que esse filho parou para pensar e olhar a sua vida. E nisso ele caiu em si. E viu que havia pecado contra Deus e contra o pai dele. E decide voltar para o pai. Mas ele não decide voltar para o pai numa condição de filho, mas sim numa condição de empregado, numa condição de escravo. Quantas vezes nós não estamos nos vendo assim? Quantas vezes, por alguma situação, que você saiu do caminho, algo que você fez, que não está de acordo com a palavra de Deus, e você cai em si, você vê que pecou, e você se achega a Deus para pedir perdão, mas não na condição de filho, e sim na condição de um escravo. A reação daquele pai representa a reação de Deus com cada um de nós. Aquele pai correu ao filho, abraçou, beijou, pôs roupas novas, colocou sapatos novos, colocou um anel representando a aliança. Mas aquele filho estava se vendo, não mais da condição de filho, não se via mais digno de ser chamado de filho, por causa do seu pecado. Tem um outro filho também. Nós lendo adiante, a palavra de Deus fala assim em Lucas capítulo 15, versículo 25 a 31. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então esse filho mais velho, ele estava no campo trabalhando e ouviu uma música, um som de festa na casa. Então esse filho chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Então já mostra que o filho não estava na casa com o pai, e sim estava trabalhando. O servo lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na casa. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Imagine esse pai. Vamos colocar agora de novo no lugar do pai. Você recebeu seu filho de volta são e salvo. E você tem um outro filho em casa com você. Qual a nossa expectativa como pais, referente ao irmão um com o outro? A expectativa do pai era que esse filho que ficou se alegrasse também com a volta do irmão dele, porque esse filho também perdeu o irmão. Mas não, o filho ficou irado e não queria entrar na casa. O pai foi e insistiu com ele. Mas olha aqui. Mas ele respondeu ao seu pai: olha,
todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Como você se sentiria como pai ouvindo isso do seu filho? Ouvindo do seu filho que ele trabalha como escravo para você. Ele faz tudo para te obedecer e não recebe nada de você. O outro, que não te valorizou, recebe de você uma festa, amor, mas este que ficou começa a se queixar, que ele trabalha tanto, ele obedece às suas ordens, e você não faz nada por ele. Como nós nos sentiríamos? Olha o que o pai falou para esse filho. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Vamos nos colocar no lugar deste filho. Quantas vezes, ou talvez, você se encontre nessa condição, trabalhando para Deus como escravo, fazendo de tudo para obedecer às ordens dele. E aos seus olhos você olha e nada acontece para você da maneira que você gostaria que acontecesse. Só que você olha para um outro, para um próximo seu, e ele está levando a vida dele da maneira que ele quer, sem se preocupar em obedecer às ordens de Deus. E aí você vê Deus abençoando aquela pessoa. Você vê aquela pessoa ali voltando de novo à comunhão e logo ela é abençoada. E quantas vezes o seu coração não se enche de ira e de frustração, e você não fala com a sua boca, porque você nunca teria coragem de falar isso, mas muitas vezes você pensa, como este filho: Deus, eu tenho dedicado toda a minha vida a Ti. Eu tenho trabalhado como escravo, eu tenho me esforçado para cumprir os seus mandamentos. E o Senhor abençoa esse, que viveu a vida dele até ontem, da maneira que ele queria, e hoje ele já é abençoado. E sabe o que Deus fala para você? Olha o que Deus fala: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Um pai e uma mãe, eles têm isso no coração, de que tudo que é do pai é do filho. Você sabe disso? Isso é a lógica. Tudo que é meu é dos meus filhos. Não há o que o meu filho faça ou deixe de fazer que vai alterar o meu amor por ele. Não é porque ele anda completamente certinho e faz tudo o que eu mando, que eu vou amar este filho mais do que o outro, que muitas vezes negligencia aquilo que eu falo para ele. O amor é igual. O amor é igual. Não é porque esse saiu, esbanjou todos os seus bens e voltou sem nada, e esse ficou, que tudo é desse e nada é desse. Os dois são filhos, é tudo dos dois. Sabe o que esses dois filhos têm em comum? Além de serem filhos, os dois filhos não desfrutavam da paternidade do pai. Não desfrutavam. O tempo todo eles estiveram com o pai. O que ficou ali, o tempo que ele ficou com o pai, ele nunca desfrutou
de um relacionamento de paternidade com o pai. Por isso foi embora. E quando voltou, o pai o acolheu com amor, com perdão, com alegria, mas ele estava com a mentalidade de escravo. E o outro que ficou o tempo todo ali, nunca desfrutou de um relacionamento de paternidade com o pai, porque também tinha a mentalidade de escravo. Quantas vezes nós estamos perdendo de desfrutar a paternidade do nosso Pai Celestial? Romanos capítulo 4, versículo 4 a 6 diz assim: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Você trabalha e eu tenho que pagar o seu salário. É uma dívida que eu tenho com você. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. E olha o que Davi fala: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como você tem visto a Deus? Como você tem se relacionado com Ele? Você se sente livre, sem culpa e feliz? Essa referência de Romanos capítulo 4, do 7 ao 8, não está falando de uma felicidade momentânea ou picos de felicidade, mas está falando de uma felicidade constante. Se eu não tenho intimidade com o meu pai, eu não vou me sentir à vontade na presença dele. Se eu não tenho intimidade com meu pai e acredito que o meu pai me ama, eu não vou confiar nele. Eu não vou confiar nele. Olha o que a palavra de Deus, fala referente ao Pai Nosso. Todo mundo conhece o Pai Nosso. E como é que é o Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. E eu vou parar aqui. Pai, quando o seu filho peca contra você, quando ele erra, quando ele te desrespeita, quando ele faz algo que fere o seu coração, você nega comida para ele? Você fala: você pecou contra mim, você me desonrou, você me desrespeitou, você está indo por um caminho que eu não te ensinei a ir, por isso você não vai mais comer, você vai morrer de fome. Você como pai age assim com seu filho? Deus também não. Olha o que é a paternidade de Deus. A oração que Jesus ensinou. Primeiro nós pedimos o pão e depois o perdão. Sabe por quê? Porque o nosso Pai Celestial perfeito, Ele continua nos amando, nos sustentando, mesmo que nós estejamos andando de forma que não o agrade. Sabe o que o nosso Pai Celestial faz? Ele nos traz para a mesa dele, nos dá do seu pão e ali na mesa, na intimidade, trata com o nosso pecado. Muitas vezes, quase sempre, nós temos nos achegado ao nosso Pai Celestial, temos nos achegado a Ele como juiz. Juiz é que julga, juiz é que Ele acusa, ele fala sobre a causa, Ele coloca o julgamento sobre a pessoa.
E muitas vezes nós estamos nos chegando ao nosso Pai Celestial como juiz, e por isso nós não vivemos livres, não vivemos felizes, não desfrutamos de um relacionamento íntimo e verdadeiro de confiança com esse Deus. Sabe por que a gente não desfruta da paternidade de Deus? Porque nós não cremos no seu amor. E sabe o que é o pecado? É a incredulidade. Incredulidade é o pecado. Você não crê, e aí você não se relaciona com intimidade. Você se sente acusado porque você não crê no perdão de Deus. Você se sente injustiçado porque não crê no amor de Deus. Você se sente cansado. Nós vivemos como escravo, sendo filhos. Vivemos em guerra, sendo que nós temos paz. Vivemos em acusação, sendo que fomos justificados e perdoados. Vivemos buscando aprovação, sendo que já fomos aprovados por meio da fé. Vivemos nos esforçando, sendo que já recebemos descanso. Vivemos como sendo castigados, mas já recebemos a paz. Vivemos escravos do pecado, sendo livres. Imagine, se coloque no lugar deste pai. Você na casa com o seu filho, mas você não consegue desfrutar de um relacionamento com o seu filho, porque o seu filho não confia na sua paternidade, não confia no seu amor. Você está ali para o seu filho, você quer ajudar o seu filho, você quer conversar com o seu filho, você quer orientar o seu filho, você quer amar o seu filho, abraçar o seu filho, mas pelo seu filho não desfrutar, não acreditar no seu amor, na sua paternidade por ele, esse filho vai se distanciando cada vez mais de você. A palavra de Deus fala que nenhuma acusação há sobre os que estão em Cristo Jesus. E você tem andado debaixo de acusação, sendo que o seu pai já tirou toda a acusação da sua vida, sendo que o seu irmão mais velho pagou o preço no seu lugar e você é livre, você recebeu de graça. Nós lemos a palavra de Deus em Romanos 4, do 4 ao 6, o quê? Que o salário do homem que trabalha é considerado como favor, não é considerado como favor, mas como dívida. Quantas vezes a gente não vive debaixo da graça de Deus? Porque nós estamos nos colocando como escravos e não desfrutamos da graça, do amor, do perdão, da intimidade e do relacionamento com esse Deus. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. 1 João, capítulo 4, versículo 16, parte bem em diante. Diz assim: Deus é amor. Deus é amor. Ele é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. No dia do juízo, tenhamos confiança, porque permanecemos no amor de Deus, porque cremos nele, porque confiamos em Deus. A palavra de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 11, fala sobre Abraão e Sara, que eles creram que aquele que prometeu era fiel. Você tem crido? Você tem crido? A palavra de Deus em Hebreus 11, 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque os que dele se aproximam precisam crer que ele é galardoador, que ele vai recompensar. A maior recompensa que nós temos quando nós nos aproximamos de uma pessoa
é essa pessoa se aproximar de nós, retribuir com intimidade. Só que Deus é o Pai que está esperando você ir até Ele. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, como você nutriu esse relacionamento até hoje. Se você está afastado desse Deus que é amor, por ter pecado, aproxime-se dele como filho. Você caiu em si? Chega diante do seu Pai, fala com a sua boca onde você pecou e chame-o de Pai. Fala: Pai, restaura a minha vida. Pai, eu me arrependo. Pai, me cura e me restaura. Esse Pai vai te abraçar, vai te beijar, tirar a sua roupa suja de pecado, colocar vestes de justiça sobre você, sapatos sobre os seus pés, para você anunciar a obra de reconciliação que Ele fez na sua vida, e um anel nos seus dedos, restaurando a sua aliança com Ele, porque a aliança dele com você nunca foi quebrada. Se você tem vivido até hoje na presença de Deus e buscado pelo seu esforço próprio agradar a Deus, você não precisa, porque você é filho. Um filho não precisa se esforçar para que o pai o ame. O pai o ama por causa da identidade dele como filho. É maravilhoso nós entendermos quem nós somos em Cristo. Porque tudo aquilo que eu vou fazer para o meu pai, eu não faço por obrigação. Eu não faço buscando retribuição. Eu não faço buscando aprovação. Eu faço porque eu amo. Porque ele é meu pai. E um filho tem prazer em agradar o seu pai. A palavra de Deus fala, deixa eu ver aqui se está o versículo aqui, só um momentinho. A palavra de Deus fala aqui, em 1 João 5,3, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Quando eu amo, eu obedeço. E olha o que fala, e os seus mandamentos não são pesados. Não é pesado. Não é pesado obedecer aos mandamentos de Deus. Não é pesado. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus é o meu Pai. Ele me ama. Ele cuida de mim. E tudo que eu vou fazer para Ele é por amor, por gratidão e com alegria no meu coração. Indo para o final, relembrando o versículo de Romanos 4, de 7 a 8. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Você foi perdoado. Cujos pecados são apagados. Quando nós nos arrependemos, caímos em si, chegamos diante do nosso Pai, falamos com a nossa boca o nosso pecado e pedimos: Pai, me perdoa, restaura a minha vida. Sabe o que acontece? Seu pecado é apagado. Deus não se lembra mais. E por que você continua escravo de um pecado que você já deixou e se arrependeu? Se aproxime do seu Pai. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Não atribui culpa. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Seu espírito nasceu de novo, mas sua alma não. A sua alma precisa ser restaurada dia a dia. A sua mentalidade precisa mudar. Andamos como escravos, sendo livres. Andamos como empregados, como servos, sendo filhos, porque nós não estamos renovando a nossa mente em Cristo Jesus. Renovar a mente, ela exige de nós substituir um pensamento por outro, um hábito por outro. E essa revelação vem do Espírito Santo sobre as nossas vidas.
Romanos 8, versículo 15 e 16. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Deixe, hoje, a sua mentalidade de escravo de lado. Substitua esse pensamento por um pensamento de filho, porque é isso que você é em Cristo Jesus. Você é filho de Deus. E eu gostaria de convidar você, aí, aonde você está ouvindo essa ministração, ouvindo essa palavra, que você fechasse os seus olhos. O teu Pai te conhece. O teu Pai te conhece. O teu Pai sonda. Não há nada que você possa esconder do seu Pai celestial. Muitas coisas nós conseguimos esconder do nosso Pai carnal, mas do nosso Pai celestial, a palavra de Deus fala que nada está oculto aos olhos de Deus. Nada está oculto aos olhos dele. Só que ele é Pai. Ele não é juiz. Ele é Pai. A palavra de Deus fala que Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvar. Vai chegar um dia que todos nós estaremos diante de Deus como juiz. Mas hoje, através de Cristo, nós temos acesso a Deus como Pai. Até nesse dia, quando chegar esse dia, em que Deus vai julgar, como você vai se chegar a Ele? Se você viveu a sua vida tendo um relacionamento íntimo com Deus de Pai, naquele dia, Ele não será o seu juiz. Ele será o seu Pai. Ele será o seu Pai. E aí você vai chegar diante dele, e sabe o que vai ter acontecido? Toda a culpa apagada. Porque em Cristo nós fomos justificados, aleluias. Por isso você tem a oportunidade de hoje, de neste momento, se arrepender. Você que estava longe e você que está perto, de se arrepender. De ter uma mentalidade de escravo. E pedir, Espírito Santo, me traz a revelação desta palavra. E me dá uma mentalidade de filho. Uma mentalidade de filho. Pai, eu peço que o Senhor abençoe, Pai, a vida deste teu filho, desta tua filha, Pai. Que o Senhor possa tirar as vestes, Pai. As vestes de vergonha, as vestes sujas de pecado, Pai. E colocar uma roupa nova, as vestes de justiça, Senhor, sobre os seus filhos, Pai. Colocar os sapatos nos pés, um anel, Pai, restaurando a aliança, Senhor. Oh, Pai querido, toda acusação, Pai, tira toda acusação, Senhor. Tua palavra diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, Senhor. É novo, é um relacionamento novo, Pai. É um relacionamento leve, livre, sem culpa, com alegria e prazer, Pai. Senhor, aquele que tem se afastado da comunhão contigo, porque, Pai querido, tem trabalhado para receber justificação. Pai, traz a revelação de que pela fé, Pai, nós não precisamos trabalhar, mas somente crer na sua obra restauradora na cruz por nós, que nos justifica. É sua graça derramada entre nós. Tudo que nós fazemos a partir daí, Pai, no seu reino, é por amor, é por gratidão, é por alegria e não por justificação. Porque em Cristo é que nós somos justificados. É crendo na obra de Cristo que nós somos justificados. É crendo Cristo em nós, a esperança da glória, Pai.
em nome de Jesus. Amém. Não deixe a incredulidade, o pecado da incredulidade, impedir que você desfrute da paternidade de Deus sobre você. Deus é amor. O Pai nosso é amor. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, no nome de Jesus. Amém?